Ontem nós tivemos mais um acidente fatal em Manaus. Um acidente, eu escrevi isso no Único, aconteceu ontem e, infelizmente, devem acontecer outros se nada for feito. Então, o que poderia ser feito, na sua opinião, em relação a esse tipo de situação? E mais, qual a sua proposta para o transporte coletivo de Manaus? Beleza. Isso. Eu acrescentaria, Cláudio. Hoje, por exemplo, eu moro no Dom Pedro. Para eu me deslocar até aqui, eu tenho 3 alternativas. Ou eu pego a Darcy Vargas, ou eu pego... eu entro pela Compensa, ou eu venho por dentro pelo Vieralves. As 3 alternativas hoje estavam caóticas. Aí eu imagino o cara que vem da Cidade Nova e pega a Torquato de manhã, também o gargalo está feito. O cara que vai sair da Avenida das Torres pelo Coroado, o gargalo está feito. Discute-se muito pouco mobilidade urbana nessa campanha, deputado. Eu digo o seguinte, com aquele episódio que ocorreu lá, aquela imprudência, tá? Porque ali foi imprudência daquele motorista imprudente. Foi pegar a contramão, quando quis voltar para dentro, perdeu para dentro da faixa, matou o rapaz, pai de família. Eu liguei na hora, porque, gente, nenhum pré-candidato vai tirar da cartola a solução para a mobilidade urbana. Nenhum. Mas o problema é que Manaus hoje não tem mais, dentro do órgão de trânsito e de transporte, gente pensando mobilidade urbana. Não tem. Eu liguei gosto muito das suas falas, do Manuel Paiva, que tem um grande conhecimento nessa área. Manuel, meu irmão, cara, desse episódio, queria saber a tua opinião, meu amigo. Ele falou, Wilker, fiscalização, pô. Manaus tem, todo mundo sabe do MMU e do transporte, quais são os trechos vermelhos de tráfego de carretas. Naquele momento lá, se tivesse fiscalização permanente, o cara não tinha tentado a ultrapassagem. Nós temos pontos vermelhos na cidade, que esses pontos vermelhos precisam de monitoramento, certo? Tecnológico e presencial, certo? Ninguém, falou eu, que não tem ninguém mais pensando em mobilidade urbana em Manaus. Aí a participação da UFAM, da UEA. Agora eu não vou botar esse capital humano na mão de um comissionado. Isso tem que ser de um servidor de carreira da prefeitura, bem remunerado, porque às vezes a solução do transporte não é no viaduto, que por sinal aquele ali do Rei Pelé, certo? Brincadeira. Eu conversando com meus amigos da Manaus Trans, sabe o que estão fazendo? Estão fazendo a travessia do viaduto na boca da saída do viaduto. Vocês perceberam. Estão botando o Manaus Trans, naquela alça que liberaram, estão fazendo a parada de travessia na saída da alça. Tu está entendendo? Então, o que nós queremos trazer para Manaus, né, no que diz respeito à mobilidade urbana, é gente pensando, certo, 24 horas em como solucionar o problema. Eu dou sempre esse exemplo daquela meia volta que fizeram aqui debaixo das colunas do Coroado. Uma obra simples, barata, que tirou quantos carros de dentro da rotatória? Será que tudo se resume a tentar duplicar uma Constantino Neri, que é impagável? Ou nós temos rotas alternativas? Eu vou usar, Cláudio, a capacidade de endividamento de uma cidade, ela tem que ser para situações estruturantes. Déficit habitacional, duplicações de vias, construções de via. Não pode ser, você não vai me ver, prefeito, emprestando dinheiro para tapar buraco. Porque para isso tem 4 bilhões de reais, esse ano um pouco mais, para manutenção da cidade. E nós vamos encontrar, e respondendo aquele meu raciocínio, 1 bilhão de reais, eu vou derrubar 20% do custeio da máquina. Não dá para derrubar? É só ir para dentro da Seminf. É só ir para dentro da CEMED. 4 secretarias dragam todo o recurso da prefeitura. Limpeza, saúde, obras e educação. Tu indo para essas 4 aqui, para dentro do custeio da máquina, tu encontra aqui facilmente 20% de economia. Desperdício e evitando corrupção. Se eu encontro 20% de 4 bilhões, eu tenho 800 milhões de reais. Os outros 4 é folha. Não dá para economizar 5% da folha? Lógico que dá. Cargos comissionados a menos. Tem muito penduricário.
Se eu encontrar 5% de 4, eu tenho 200. Tenho R$1 bilhão em um ano. Amortizo a dívida aqui e começo a ter saúde financeira. Então, transporte coletivo. Manaus hoje tem 40 mil aplicativos. Como é que eu não consigo ter hoje na minha mão, ou cidadão, ou vocês, aonde está 800 ônibus? Se é que tem isso hoje rodando. Eu estou convencido que a frota não vai para a rua. 1.100 ônibus é a frota total. Eu fiquei assustado com esse número, 40 mil aplicativos. 40 mil. Motor de aplicativos em Manaus. Entre carro e moto? Entre carro e moto. 40 mil. Se não tiver mais. Meu irmão, tá todo mundo desempregado correndo o quê? Hoje o que mais tem de empresa alugando carro, tá matando, sugando. Inclusive, aproveitar aqui essa abordagem, a prefeitura tem condições de ajudar a criar um aplicativo, como fez São Paulo. Porque esses caras são escravos hoje dessas plataformas. Escravos. Nosso objetivo aqui, porque hoje eu vejo os aplicativos como um modal de transporte. Com certeza, 41 mil já está transportando muita o equivalente gente ao transporte de ônibus. Mas é muita gente. Então, só para terminar aqui, a minha questão é o seguinte. Nós temos que trazer a tecnologia para a palma da mão. Por que eu tenho que sair, o cidadão tem que sair de casa 1 hora antes para pegar seu ônibus? Gente, tem tecnologia para isso. São só 800 ônibus. Se tiver isso rodando. Não, mas olha, hoje eu tenho até uma pessoa que trabalha com a gente que ela sabe a hora que vai passar o ônibus dela aqui. Olha, falta 5 minutos aqui para o ônibus passar. Cadê meu ônibus? Ela corre e pega o ônibus. Isso já existe. Em 2017, Valmir, quando eu fui secretário de comunicação, deixei um aplicativo que mostrava isso. Sim. Pronto, entregue. Pois é, isso não é o problema que eu vejo no transporte coletivo é o seguinte, é que com o advento dos aplicativos, do transporte por aplicativo, as pessoas começaram a usar mais e diminuir cada vez mais o número de pessoas nos ônibus. Isso encarece mais o transporte, né? Diminui um pouco a bilhetagem, a lotação dos ônibus lá, que andavam superlotados. Mas as pessoas estão correndo cada vez mais para o transporte de aplicativo, que é barato. A moto, por exemplo, hoje é mais barato do que uma passagem de ônibus. E, por outro lado, nós temos a prefeitura e o governo do estado bancando, subsidiando para bancar uma passagem que deveria ser de R$ 8,00 hoje, mas está em R$ 4,50 ainda. Sim. Né? Não é melhor a prefeitura reassumir o controle do transporte coletivo do que ficar dando dinheiro para o empresário fazer o problema hoje é o seguinte, é que hoje o preço da passagem ela é feito pelo empresário. Porque quem tem domínio do sistema é o empresário, não é a prefeitura. As informações não são compartilhadas. O governo e a prefeitura vão aportar em 4 anos 1,7 bilhões de reais no sistema. Eu não estou dizendo que não tem sistema subsidiado. Todos os sistemas de transporte no Brasil são aportados com recursos públicos. No exterior também. Perfeito. Eu só quero saber a veracidade disso. Porque hoje, por que o povo hoje está numa sardinha em lata? Porque quando você não tem controle da frota, você não tem aí a revisão dos contratos, tempo de espera. Quando você tira o terceiro ônibus, você aumenta a margem de lucro do empresário. O que eu quero trazer é o seguinte, eu estou pagando corretamente 1,7 hoje, ninguém tem essa informação. Porque o índice de passageiro por quilômetro, o IPK, é o que define o preço da tarifa. Eu estudei muito isso quando eu era vereador. O problema é que eu estou sempre batendo na tecla o porquê que, pelo menos, a informação não é compartilhada com o poder concedente, que é a prefeitura. Isso tem que ser transparente. Hoje, o transporte coletivo está dragando toda a capacidade de investimento de Manaus. Qualquer economia que se faça nesse subsídio, isso aumenta a capacidade de investimento da cidade. E isso nós vamos ter que fazer gestão. Manaus precisa de um gestor. Por falar em gestor,
Tem candidato dizendo que no primeiro dia